Olá, bem-vindos, bem-vindas ao canal do Grupo de Pesquisa Encontros Interculturais no EAD, Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis, da Unip CNPq. Eu sou Roseli Gimenez, faço parte do grupo e gostaria muito de, antes de este vídeo tomar assento, que vocês dessem uma passadinha pelo canal para verificar muita coisa linda que tem por aqui, mas principalmente para dar uma olhadinha aos vídeos das professoras Palma Rigolon e Simone Gonzalez. Nesses vídeos, elas trabalham projetos de narrativas de vida e questões das narrativas de vida indígenas dos povos ancestrais. Nesse percurso, inscreva-se no canal, faça comentários, deixe sugestões, e você também pode fazer um vídeo. Você que está aí ao longo deste imenso Brasil, pode ter uma narrativa para contar, inclusive uma narrativa de origem indígena. Bom, o material que eu hoje trago para vocês é exatamente algo que diz respeito àquilo que é uma narrativa de vida no contexto deste grupo de pesquisa, não é? Em que a história que se vê dentro de uma obra, ela incorpora não apenas uma narrativa de ficção, mas ela incorpora também, muitas vezes, uma autoficção, não uma autobiografia, mas uma autoficção. E, no caso desta narrativa de vida, uma narrativa indígena, o que nós temos é uma série de personagens e de temas que corroboram para que entendamos como é este Brasil, não é? Como foi o Brasil antes da colonização? Como foi o Brasil antes da chegada do colonizador? Por isso, hoje, o nosso grupo apresenta para vocês esta obra do Daniel Munduruku, O Caraíba, exatamente uma história do pré-Brasil. Mas é uma narrativa não apenas da história, como costumamos dizer com H maiúsculo, mas é uma narrativa do pré-Brasil, de uma certa maneira ficcional, em que os personagens e a geografia, não é, sejam muito próximos de tudo aquilo que concebemos como o Brasil antes da descoberta pelos europeus, não é? E trazendo algumas das principais narrativas que deram também origem à ancestralidade dos povos indígenas. Bom, Daniel Munduruku, este que vocês veem em tela, ele nasceu em Belém, no Pará, e é filho do povo indígena Munduruku. Daí o seu nome, Daniel Munduruku. Bem, ele é formado em filosofia, tem licenciatura, portanto, é professor, não é? Licenciatura em história e psicologia. Esteve no programa de pós-graduação em antropologia social na Universidade de São Paulo. Durante 10 anos, ele foi professor e atuou como educador social de rua pela Pastoral do Menor de São Paulo. Já esteve em vários países da Europa, justamente para participar de conferências e ministrando oficinas culturais para crianças. Bem, a obra aqui em relevo, O Caraíba, do Daniel Munduruku,
ela é uma narrativa de vida, como eu já disse. A imagem que vocês veem é um cotidiano de uma geografia, não é? De um lugar ancestral e muitas vezes bastante contemporâneo, indígena. Bem, o Caraíba, como uma narrativa do pré-Brasil, vai contar exatamente algumas passagens que antecederam a chegada dos colonizadores ao Brasil. Exatamente esta chegada, não é, dos colonizadores é vista como algo muito grave, muito sério, que vai precisar da união de todos os povos indígenas, de todos os povos da floresta. Caraíba é um sábio, não é? E ele vai às aldeias levando esta que seria uma grave notícia, uma espécie de profecia do que viria a acontecer. Então, uma reflexão está neste trecho. As palavras do sábio Caraíba trouxeram espanto aos olhos dos homens e das mulheres que as escutavam. Essa era uma profecia que traria impacto profundo às suas existências e os faria repensar sobre o modo de vida que tinham levado até aquele momento. Antes da chegada dos colonizadores europeus, os habitantes do Brasil eram organizados, tinham sua vida estruturada e tiravam proveito da exuberante natureza que os cercava. Nessa narrativa, o Caraíba, cheia de aventura, é possível imaginar um pouco mais sobre quem eram esses povos, como viviam, quais eram os seus amores, os seus dramas, suas ansiedades em relação ao futuro. De uma maneira geral, vejam só, uma obra que trata de uma narrativa de vida de um momento pré-colonial e que traz personagens reais de uma certa maneira, porque eles eram os habitantes destas terras antes da chegada dos europeus. E vejam que dramas, amores, ações, tristezas ou alegrias são parte dos seres humanos. Faço aqui um parênteses para a questão do termo índio. Em várias obras, nós estudamos que índio é a palavra atribuída pelo colonizador àqueles habitantes das terras do Brasil. O próprio indígena, no caso, não se diz um índio, mas a palavra é assim reconhecida. Então, o Caraíba, uma história do pré-Brasil, é uma publicação de São Paulo, da editora Melhoramentos, numa edição, aqui eu tenho aqui, de 2022. Bem, para vocês terem uma ideia de como a ancestralidade e a contemporaneidade vivem, e vivem muitas vezes não em harmonia, mas com percalços, não é? Há aqui uma imagem de um cacique contemporâneo, Babau Tupinambá, e, infelizmente, ele, nesta foto, traz uma outra foto em metalinguagem, né, como uma ação autoexplicativa de um momento nada agradável que ocorreu durante as comemorações dos 500 anos do descobrimento pelos europeus, porque o Brasil já estava aqui e os povos ancestrais indígenas já estavam e viviam em harmonia, ao menos neste sentido da ancestralidade. Bem, nesta narrativa, não é, há uma fusão, digamos assim,
de narrativas que incorporam o Tupinambá ou o Tupiniquim. Então, diante da profecia dada pelo Caraíba, várias tribos, facções se reúnem para tentar a melhor solução e uma defesa em relação ao mal que poderia afligir a todos. Então, nós veremos o cacique Anhangá, Caiubi, o próprio cacique Tupiniquim, não é? Então, esta mistura é para que eles façam uma convenção, digamos assim, para estudar o que esta profecia dada pelo sábio Caraíba poderia significar. Neste percurso, não é possível ver que pessoas, não é, indígenas de uma tribo começam a guerrear com outra tribo justamente para fazer uma espécie de casamento entre uma indígena e um indígena que fossem fortes guerreiros e que dessem origem a guerreiros também, a valentes guerreiros que poderiam ser a defesa desses povos ancestrais. Então, quando a gente diz uma narrativa de vida ancestral indígena, ela muito se assemelha àquilo que conhecemos como uma mitologia, não é? Então, essas narrativas foram, de uma maneira oral, contadas e recontadas pelos seus habitantes aos seus seguintes filhos. Então, as tribos ouvem as narrativas e elas vão passando essas histórias à frente. Então, como toda narrativa oral, muita coisa se perdeu e, na maioria das vezes, infelizmente, nós temos essas narrativas, para o bem ou para o mal, tratadas ou trazidas por europeus que estiveram aqui na colonização, não é? Então, muitas delas foram dadas a conhecimento dessa maneira. O que faz Daniel Munduruku nessa narrativa é uma leitura dessa mitologia, ou até desse mito, desse sábio Caraíba, tratando, não é, justamente do temor que acometeu povos indígenas com esta ansiedade de o que de tão mal aconteceria a eles. Assim, não é, personagens podem muito bem ser aqueles que fizeram parte da ancestralidade brasileira. Uma outra qualidade simplesmente magnífica dessa obra é a ilustração de Maurício Negro. A minha tela ao fundo e as duas telas que vêm aqui, recuperando a tela do meu fundo com uma outra, e com a capa desse livro, não é? Traz um material simplesmente magnífico, não é? E que vale a pena ser saboreado, não é? Então, recomendo com bastante ênfase a leitura de O Caraíba, uma pré-história deste Brasil, com várias pitadas que envolvem um pouco da mitologia, mas que também nos dão ideia de como eram os povos na sua ancestralidade e de como ainda hoje eles se unem para que tenhamos melhores momentos de vida. Então, eu vou ficando por aqui, mais uma vez sugerindo que assistam aos vídeos das professoras Palma Rigolon e Simone Gonzalez, que repassem também um dos nossos primeiros vídeos da professora Cielo Festino, em que ela explica
exatamente o que são narrativas de vida. E, bem, são narrativas de vida dos diferentes Brasis. Sem dúvida, em Ucaraíba, nós todos nos reconheceremos na geografia imensa deste país. Até mais. Fiquem bem.